Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola. Hoje nós vamos falar sobre as pesquisas eleitorais mais recentes, especialmente sobre o recorte do voto evangélico. Isso porque os lobos em pele de cordeiro voltaram a assediar o rebanho das ovelhas do Senhor. Ontem, Paulo Marcelo Schallenberger, agora conhecido como pastor do PT, se encontrou pessoalmente com Lula, o pecador impenitente que, cheio de soberba, afirma ser a viva alma mais honesta do país. Como nós já vimos, Paulo Marcelo é autor daquele slogan improvável, "Sou cristão e voto Lula", que provocou uma reação contrária nas redes com a hashtag "Sou cristão e não voto Lula". Agora, Paulo Marcelo quer atuar de forma subreptícia junto às lideranças religiosas para tentar infiltrar o Partido dos Trabalhadores nas igrejas evangélicas, uma iniciativa batizada e disfarçada como Projeto de Inclusão. O missionário de Lula apresentou uma lista de pastores supostamente beneficiados durante o governo do PT para serem entrevistados no seu podcast pseudo-religioso. E Paulo Marcelo nem esconde o aspecto terreno e materialista da sua pauta. Parece que o cara só pensa em dinheiro. Aspas para ele. A pergunta é muito simples. Quanto a sua igreja tinha de receita na época de Lula e Dilma e quanto tem de receita hoje? Eu devolvo a pergunta ao pastor Paulo Marcelo. Conta pra gente, quanto você tinha de receita antes e quanto você vai ter de receita agora, ao lado de Lula, enrolado nessa bandeira vermelha de inspiração comunista e abraçado com um monte de militante progressista, pró-aborto, pró-drogas e pró-ideologia de gênero num partido que transborda de preconceito contra evangélico. Segundo a apuração da imprensa, o falso profeta Paulo Marcelo entregou ao filho da mentira, Lula, um documento repleto de estratagemas para enganar milhões de evangélicos a agirem e votarem desavisadamente contra a sua própria consciência cristã, contra a sua confissão religiosa e contra os seus valores morais. Isso porque, como nós já vimos em edições anteriores desse programa, Lula e o PT foram responsáveis pela indicação de todos os ministros declaradamente pró-aborto do Supremo Tribunal Federal. A Rosa Weber, a Carmen Lúcia, o Luiz Roberto Barroso e o Edson Fachin. Além disso, o Partido dos Trabalhadores atuou no Senado e na imprensa para impedir a confirmação de André Mendonça, primeiro e único integrante do STF de fé evangélica, explicitamente contrário ao aborto, que foi indicado pelo presidente Bolsonaro. E vamos lembrar que a esquerda brasileira é insidiosa e maquiavélica, não se incomoda de atropelar o processo legislativo. Quando eles sabem que não vão conseguir maioria no Congresso, eles recorrem aos seus aliados no STF para que os ministros mais ativistas elaborem alguma interpretação criativa e fantasiosa das leis e alterem o teor da Constituição. Pra vocês terem uma ideia, além da Carmen Lúcia, que assinou uma carta pública pró-aborto, 3 ministros do Supremo já decidiram em voto que a proibição do aborto até 3 meses de gravidez é inconstitucional. Mas reparem a contradição e a ousadia hermenêutica. A própria Constituição estabelece em cláusula pétrea a inviolabilidade do direito à vida de forma ampla e restrita, sem qualquer limitação de tempo ou prazo biológico. E detalhe, esses ministros são absoluta minoria no país. Segundo a última grande pesquisa sobre o tema, que foi, vejam só, do Datafolha, 75% da população brasileira é a favor da proibição total do aborto ou a favor da manutenção da lei como ela é hoje, autorizando a interrupção da gravidez, excepcionalmente nos casos de estupro, de risco de vida para a mãe ou de feto anencéfalo sem condição de sobrevida. Bom, considerando que o próximo presidente da República escolherá os 2 próximos ministros do Supremo e que 6 ministros já formam maioria no STF, apenas essa questão do aborto já seria suficiente para afastar o público evangélico da influência da esquerda e da tentação de votar num ex-condenado por corrupção só por causa da sua habilidade em mentir. E eu já vou logo avisando, é bem capaz que a gente veja Lula jurando por Deus que ele e os seus são totalmente contra o aborto, contra a legalização das drogas, contra a ideologia de gênero e por aí vai. Afinal, o que é mais uma mentira para quem já tirou tanto do povo pobre para dar para político rico? O que é usar o nome de Deus em vão para quem encarna um falso Messias enquanto seu partido enriquece furtando da gente mais humilde? Para quem é esclarecido, o que sai da boca do Lula nem faz diferença, porque, parafraseando o Evangelho, quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso.
Ou seja, mesmo que Lula prometa de pé junto que é contra o aborto, a sua eleição como presidente significa mais ministros no STF a favor da descriminalização do aborto, a favor da ideologia de gênero e a favor da legalização das drogas, o que pode significar a destruição de milhares de famílias pelo Brasil. E para quem duvida ou acha que isso é um exagero retórico, eu faço questão de citar as falas do ministro Luiz Roberto Barroso, que em plenário se colocou a favor da descriminalização da maconha e da cocaína como forma de reduzir o número de presos no sistema penitenciário nacional. É sério esse bilhete. Aspas para o ministro Barroso. A primeira etapa, ao meu ver, deve ser a descriminalização da maconha. Mas não é descriminalizar o consumo pessoal, é mais profundo que isso. A gente deve legalizar a maconha, produção, distribuição e consumo. Tratar como se trata o cigarro, uma atividade comercial. Isso quebra o poder do tráfico, porque o que dá poder ao tráfico é a ilegalidade. E se der certo com a maconha, aí eu acho que deve passar para a cocaína, palavras do Barroso. Só corrigindo o ministro, o que dá poder ao tráfico não é a ilegalidade em si, é a fiscalização ineficiente e a impunidade. Há muitos lugares em que o tráfico de drogas é proibido e os traficantes não dominam territórios nem são multimilionários armados até os dentes com artilharia militar de guerra. E para vocês terem uma ideia, o produto mais traficado no Brasil, contrabandeado na verdade, é o cigarro, que o ministro citou como se fosse um bom exemplo. O cigarro é responsável por um mercado bilionário de comércio ilegal, muito mais volumoso e muito mais lucrativo que o tráfico de drogas. Portanto, legalizar um produto não significa tirar poder do traficante, significa apenas transformá-lo em contrabandista, burlando a lei de outras formas e com maior facilidade, agora usando um produto legal como fachada. Mas o ponto aqui não é nem discutir a ingenuidade de quem defende a legalização das drogas no Brasil, é mostrar como um presidente de esquerda, como Lula, pode influenciar a composição do STF, que, por sua vez, hoje em dia, infelizmente, tem poder e tem vontade de mudar as leis conforme o juízo pessoal dos seus ministros. Querendo ou não, vamos lembrar que eles passaram por cima de toda a justiça brasileira para livrar o Lula da cadeia e torná-lo elegível. No próximo bloco, a gente comenta as últimas pesquisas eleitorais e o papel do voto evangélico na diminuição da distância entre Lula e Bolsonaro. Boletim Coppola. Como comentarista político e consumidor de notícias, eu sei que o Brasil ainda é carente de bom jornalismo. Mas não desanime. Nesse oceano de desinformação, ainda existem ilhas de excelência na imprensa nacional. Um exemplo é a Gazeta do Povo, um jornal comprometido com a liberdade. Eu e vários colegas que eu admiro apoiamos a Gazeta como colunistas, escrevendo artigos toda semana. Mas nós contamos com você para nos apoiar como assinante. Acesse gazetadopovo.com.br/Caio ou clique no link do descritivo desse vídeo e saiba mais. Muita gente se surpreendeu quando soube que eu estava investindo em Bitcoin, mas o fato é que investidores com perfil conservador têm como prioridade preservar seu patrimônio a longo prazo. E você já viu os números do Bitcoin? Quase 3.000% de valorização em 5 anos e mais de 800% nos últimos 3 anos. Arrojado ou conservador, eu te faço um convite. Abra sua conta na Coinext e ganhe R$25 para ver como é fácil investir em criptomoedas. É só clicar no link que está aqui embaixo no descritivo desse vídeo ou acessar coinext.com.br/JP. Bons investimentos! Hoje nós vemos manchetes idênticas em jornais concorrentes. A pluralidade de ideias deu lugar a um consórcio de imprensa responsável pela verdade oficial. Nas redações, checadores de notícia dividem suas baias com criadores de narrativas. Isso quando não são a mesma pessoa. Mas existe uma revista que tem paixão pela verdade, amor aos fatos e respeito pelos leitores. E eu tenho a honra de fazer parte desse time. Acesse revistaoeste.com/Caio e assine uma publicação que vai te devolver o prazer de ler sobre política. Você que acompanha o boletim já viu que eu sou um adepto do Bitcoin e das criptomoedas, mas a gente sabe que esses ativos são voláteis. Por isso, eu queria apresentar para vocês, em primeira mão, uma novidade da QR Asset. É o primeiro fundo de índice de finanças descentralizadas do mundo, o QDFI11, que já está disponível na bolsa e também no seu aplicativo de investimento.
Se você é do tipo que não gosta de colocar todos os ovos na mesma cesta e também não quer perder o bonde dos criptoativos, visite qrasset.com.br/QDFI11 ou clique no link do descritivo desse vídeo. Boletim Coppola. Sejam bem-vindos de volta a esse Boletim Coppola sobre a tentativa de sequestro do voto evangélico pelo Partido dos Trabalhadores e seu novo militante lulista, o pastor Paulo Marcelo. Contrariando a realidade aparente, a grande imprensa tem noticiado um distanciamento entre as lideranças evangélicas e o presidente da República, que por ora é o candidato viável, mas alinhado com os valores das igrejas e também é o responsável direto pela indicação do primeiro-ministro evangélico ao STF. A Folha de São Paulo noticiou, aspas, pastores ensaiam recuo do bolsonarismo. O Estado foi na mesma linha. Religiosos que apoiaram Bolsonaro em 2018 agora indicam afastamento. Notícias desse tipo costumam frustrar suas próprias manchetes. Elas trazem exemplos isolados de lideranças religiosas regionais que nem ousam falar em apoio a Lula, mas em não pedir votos para Bolsonaro, o que é bem diferente. Contudo, justiça seja feita. Essa narrativa da imprensa de um eleitorado evangélico dividido vem acompanhada de um argumento estatístico. Segundo as duas últimas pesquisas, a Poder Data e a CNT, Lula surpreende e conquista aproximadamente 1/3 do voto evangélico, enquanto Bolsonaro oscila aí entre 44% e 40%, que não é uma vantagem muito confortável. Eu sei que esses números não parecem muito plausíveis, mas na real eles já representam uma evolução em relação às pesquisas do Datafolha de meados de 2021, que davam empate técnico de Lula e Bolsonaro entre os evangélicos, com o ex-condenado na frente com 35% e o atual presidente com 34%. Parece que aos poucos, bem devagar, os números vão se aproximando do que nós observamos nas ruas e nas igrejas. Tanto a Poder Data quanto a CNT já diminuíram a vantagem do petista no último mês. E está previsto para o próximo dia 8 de março, lá em Brasília, um grande ato das lideranças evangélicas em apoio à reeleição do presidente Bolsonaro. Ao contrário do PT e dos militantes preconceituosos na mídia, a gente sabe que evangélicos não são como gado, são eleitores críticos, são eleitores independentes que agem conforme os seus valores pessoais de longa data. Mas a imprensa e os institutos de pesquisa podem ficar à vontade para usar o evento de 8 de março como uma justificativa para a correção de narrativa e para um novo ajuste nas pesquisas em direção à realidade que se impõe. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.